Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Mais uma vez estamos nós aqui reunidos para a nossa sessão das sextas-feiras. Estamos sempre vendo esses rostinhos, tão bom a gente se ver, não é? Porque essa pandemia, ela nos afastou um pouco, mas não de todo. Ela nos afastou fisicamente falando, mas não assim fraternalmente, de coração. Nós estamos sempre juntinhos, 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 não é? Então, hoje nós vamos ter uma dobradinha aqui, né? Clélia e Clélia, Clélia Geni, que vai fazer o trabalho da noite de hoje. Então, meus irmãos, como nós falamos hoje, a mensagem da Sheila é hoje. Vamos lê-la? Então, vamos lá. Hoje, experimenta hoje colocar em ação o amor que trazes na alma, perto de ti ou mais além. Caminham corações em busca de paz. Muitos ocultam as próprias dores, vertendo a sós as lágrimas do sofrimento. Outros se perderam em labirintos que estabeleceram por si mesmos. Uma palavra que digas, um gesto que faças, uma prece que direciones ao alto poderá auxiliá-los na conquista do equilíbrio. Começa hoje, canalizando os recursos com que a vida te favoreceu, socorrendo e curando, reerguendo e anotando, e apoiando e apoiando. Amanhã, talvez lamentes as horas perdidas com as bagatelas da existência material, quando poderias conviver de caminhada, auxiliando os caídos do caminho, rumo à plenitude espiritual. Vejam bem, meus irmãos, uma mensagem tão pequena, mas tão grande no seu conteúdo. O número de palavras é pequeno, mas o conteúdo é muito grande, né? Hoje, nós precisamos aproveitar o agora, porque depois já passa da hora. Se nós não aproveitarmos um instante em que, eu sempre dou esse exemplo, nós estamos com sede e vemos um copo d'água bem fresquinho ali à nossa frente, a gente olha e diz, mas eu vou lá ver primeiro uma coisa. Quando nós voltarmos, a água já não está tão fresquinha, tão assim boa para a gente consumir. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o agora, o momento, não vamos deixar para amanhã o que hoje se pode fazer. Amanhã pode ser tarde e você vai se arrepender, não é isso? Então, vamos começar a nossa reunião nesse clima bom, fraterno, né? Alegre, porque nós estamos alegres aqui por estarmos juntos. A nossa doutrina não é uma doutrina triste, ela é uma doutrina alegre, que nos impulsiona para frente, que nos dá aquela força para nós vencermos todos os obstáculos que se encontrem pela à nossa frente, né? E vamos vencê-los como, meus irmãos? Como nós vamos vencer esses obstáculos? Pela fé. Aquela fé que Jesus disse que pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela vai conseguir remover montanhas. É óbvio que não são as montanhas, assim, os acidentes físicos, mas são as montanhas dos nossos sofrimentos, né? Dos impedimentos que aparecem à nossa frente. Então, agora, vamos ouvir a Rosa. Onde é que está a Rosa? Lendo a leitura inicial. Vamos lá, Rosa. Boa noite. Está lá.
Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estou ouvindo bem. Até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade, aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuravam as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de valores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus e a Francisco de Paula. Nós não conseguimos ouvir a leitura da nossa irmã, nosso microfone não está lá, grande coisa. Mas ela leu, né? Acho que todos puderam ouvir e entender a mensagem que chegou até nós. Se chegou até nós aberta de forma aleatória, na certa, é porque nós precisávamos ouvir e meditar sobre essa mensagem que chegou até nós. Então vamos orar, meus irmãos. A oração é sentimento, nada de fórmulas decoradas. Vamos deixar o nosso coração falar, né? Com Jesus, Ele que é o nosso irmão maior, é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos orienta, Ele está sempre disposto a nos dar a mão, a nos ajudar a prosseguir o nosso caminho. Então, Senhor Jesus, nós estamos aqui. Precisamos percorrer esse caminho tão difícil, tão cheio de empecilhos. Dá-nos a tua mão, Senhor, e leva-nos. Faz com que nós consigamos chegar ao ponto final da nossa reencarnação, obtendo esse objetivo final, que é justamente a nossa evolução moral, que nós possamos sempre entender a tua palavra, segui-la, Senhor, não nos sentirmos assim cansados, termos sempre ânimo, este ânimo baseado na fé. Então, Senhor Jesus, fica conosco, ajuda-nos a poder ajudar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, nós vamos pedir ao nosso irmão Proença que leia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus. Proença? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas
o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus aos tempos de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bufetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, que por intuição, quer providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e Francisco de Paula. Então, agora chegou o momento de nós ouvirmos a nossa irmã Clélia. Vamos começar, Clélia? Ela não viu? Clélia? Ela está com o microfone ligado? Né? Pronto, agora sim. Liguei o microfone, custei um pouquinho, mas estou aqui. Então, tá Uma boa noite a então, todos. Vamos trabalhar aqui nas nossas reflexões, nosso estudo de hoje. Palavras aí que foram faladas e que marcam um significado muito grande. Primeiro, hoje, né, foi o alerta de Sheila através da leitura da dona Clélia. Depois, a palavra perseverar, que veio aí pela leitura do Emmanuel, né, através da Rosa. E hoje e perseverar, se a gente juntar essas duas palavras aí, isso significa para a gente foco, né? Foco no que está fazendo, aproveitar o hoje e de maneira perseverante. E aí o Evangelho nos trouxe a palavra profeta, que na acepção exata da palavra seria o instruir os homens, né? Aquele que pode, aquele que tem por missão instruir os homens. E a gente está lembrando isso tudo porque isso vai ajudar a gente a conduzir a nossa proposta aqui de reflexão. Que é quando a gente recebe a possibilidade, né, a liberdade de escolha, a gente tem que ter cuidado com o que vai escolher, a gente tem que ter cuidado com como vai utilizar essa possibilidade que é dada, né? Isso em todos os setores da vida, em todas as circunstâncias, né? Se temos liberdade, temos que ter o cuidado aí do uso dessa liberdade. E eu me refiro a isso pela liberdade que recebi da escolha do tema para a gente falar, do tema para a nossa reflexão. E aí o medo, né, do erro, o medo de me perder naquela ideia da doutrina espírita que abrange toda a vida da gente e me perder aí no que seria o fio condutor. Então, fui buscar ajuda, claro, em Emmanuel. E Emmanuel, ele sempre tem as palavras tão bem colocadas, né? As palavras tão bem elaboradas e tão envolventes, né? Que ela vai nos levando, vai nos conduzindo pelo pensamento dele, e aí a gente tem essa segurança de não desviar do caminho, de não desviar do foco, né? Que nos referimos anteriormente. E a gente foi encontrar, então, num livro chamado Palavras da Vida Eterna, é um livro que eu gosto muito, lá no capítulo 38, um título que é Salvar-se. E isso nos chama atenção, essa palavra, esse título, né, nos chama atenção, porque a ideia de salvação é algo que sempre foi motivo de estudo para nós. E na verdade, ela vem de encontro à bandeira da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. E essa palavra salvação, ela tem para mim um significado muito importante, porque a gente começa a pensar, né? O que é salvação? Todos nós estamos buscando salvação aqui, né? Todo mundo quer, a gente diz até na linguagem popular, salvar a própria pele. Mas o que é essa salvação, né? Como é que a gente está entendendo o que seja
salvar-se. E aí, a gente tem nesse capítulo do livro, né, no capítulo 38, a gente tem um encontro de duas personagens que trazem uma segurança, vou dizer assim, muito grande para nós quando nós nos dispomos a estudar e seguir em frente. Esse capítulo 38, ele traz um encontro de Emmanuel com Paulo. Paulo que divulgou a doutrina espírita a doutrina do cristianismo para aqueles que não haviam conhecido Cristo tal como ele, né, Paulo? E Emmanuel vem, então, nas palavras de Paulo, trazendo luz para o nosso entendimento, trazendo esclarecimento dentro desse contexto do que seja a salvação. Então, aí é a nossa proposta, nesse encontro de Emmanuel com Paulo, é a nossa proposta hoje para a nossa reflexão. A palavra salvação, a palavra salvar-se. E, antes de mais nada, eu chamo a atenção para como Emmanuel traduziu a palavra de Paulo. Paulo fala em salvação e Emmanuel fala em salvar-se, salvar a si mesmo. Então, vamos lá. Dito tudo isso, vamos ver aí como é que a gente encontrou essa ideia. Timóteo recebe uma carta de Paulo, né? Paulo ele tem Timóteo, ele deixa Timóteo em Éfeso, era um jovem ainda, e ele deixa Timóteo em Éfeso justamente cuidando para que as ideias do cristianismo não se dispersassem, para que as ideias do cristianismo não perdessem o foco, não perdessem o objetivo. E Paulo, então, quando se afasta, ele escreve 2 cartas a Timóteo. E na primeira, ele diz o seguinte: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Somente isso é a base para que Emmanuel, então, traga um esclarecimento imenso sobre o que seja essa ideia da salvação, essa ideia do salvar-se. Então, agora a gente segue com Emmanuel. Ele diz o seguinte: é digna de nota a afirmativa do apóstolo Paulo, né, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus da lama da terra que fulgurem de imediato para os anjos do céu. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já deixa bem claro que essa salvação da qual Paulo falava, né, que Jesus veio salvar os pecadores, essa salvação não é pura e simplesmente que Jesus vai pegar cada um pela mãozinha e colocar no lugar dos eleitos de Deus. Se é que esse lugar existe, se é que existem eleitos de Deus, né? Há muito que se refletir nessa expressão, né, eleitos de Deus. Na verdade, nós é que nos elegemos a nos aproximarmos de Deus. E acho que aí é que está o caminho do que Emmanuel tenta nos dizer com a ideia de salvar-se, né? Então, a gente já vê pelo primeiro parágrafo que não é algo que vai ser feito de maneira passiva, né? Não é Jesus que vai nos pegar pela mão e dizer você está salvo. E nós sabemos que muitos ainda têm essa ideia, né? Que basta tomar conhecimento que Jesus existe, ler o Evangelho, seguir aquelas palavras ali, repetindo aquelas palavras, e pronto, está feito o caminho da salvação. Bem diferente disso, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender que salvação, salvar-se, é algo um pouquinho mais profundo do que apenas tomar conhecimento. E a gente percebe que dentro da própria doutrina espírita, nós que nos dizemos espíritas, muitas vezes nós incorremos nesse equívoco de achar que basta conhecer o Evangelho, né? Sou espírita, sei da reencarnação, sei que devo fazer a caridade, sei que cada um está num estágio evolutivo, então o saber disso já está me levando a um caminho de salvação. Aí a pergunta, será? Do que realmente a gente está falando quando fala de salvação? O que é essa salvação para nós? Nós entendemos que salvação é salvar-se de si mesmo, das suas imperfeições, é salvar-se dos seus próprios equívocos, das suas próprias paixões pesadas, né? Da sua própria ignorância.
tornar-se mais esclarecido, e isso nos leva mais harmônicos com as leis maiores, daí mais equilíbrio, mais paz, daí mais felicidade. Isso seria salvação. E para isso, basta conhecer o Evangelho? A gente, às vezes, vê que muitas pessoas leem o Evangelho, continuam enfrentando os problemas da vida, continuam na mesma situação, rodando em círculos sem conseguir sair dela, e aí diz assim, mas não é possível, eu leio o Evangelho sempre, eu leio o Evangelho ao acordar, eu leio o Evangelho ao adormecer, eu leio o Evangelho todo o tempo. Ok, lê o Evangelho, sabe de cor, mas como é que está esse processo de aprendizado do Evangelho? Como é que está esse processo de exercício do Evangelho? O salvar-se está aí, né? E se nós seguirmos com Emmanuel, porque esse primeiro parágrafo só vai nos abrir uma luz para que a gente entenda do que realmente está sendo falado aí, do que é a salvação. Agora, qual é o caminho disso? Qual é o caminho para verdadeiramente atingir essa salvação? Aí Emmanuel continua no segundo parágrafo. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope da conquista do poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se na sua filosofia fria. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam como escravos. Então Jesus veio, trouxe toda a sua orientação, conviveu entre os homens durante 3 anos, fez os seus seguidores, mas quando ele parte, todo mundo parecia continuar exatamente como antes dele vir. Nesse momento, Emmanuel nos mostra o quão difícil é a transformação após tomar-se conhecimento. Então, o nosso processo é lento, é vagaroso. Há 2000 anos atrás, tomamos conhecimento. E muito poucos, eu acho que nos relatos que tem do cristianismo, muito poucos mesmo, se transformaram imediatamente ao momento em que conhecem Jesus, ao momento em que convivem com Jesus. Muito poucos fizeram essa transformação imediata. E mesmo esses que fizeram, não tiveram, a partir dessa transformação, vida fácil. Se a gente olhar o próprio Paulo, que foi a vida dele, se olhar a vida do Pedro, que foi a vida dele, nós vamos ver que nem esses que, assim que tomaram conhecimento, se modificaram, não tiveram vida fácil. E isso é uma minoria. Então, a maioria, quase todos os outros, tomaram conhecimento e continuaram sendo quem eram. Isso nos mostra que, primeiro, nós tomamos conhecimento, para depois nós começarmos a raciocinar esse conhecimento. Para depois de raciocinar esse conhecimento, nós começamos a aceitar. Depois que raciocinamos, aceitamos. E aí, então, num quarto processo, nós começamos a incorporar nas nossas ações aquilo que nós raciocinamos e aceitamos. Então, são 4 etapas e etapas longas. Tomar conhecimento, raciocinar sobre o que conhece, aceitar o que raciocinou e então incorporar nas ações do dia a dia aquilo que tomou conhecimento e aceitou. É um processo demorado, é um processo longo. De Cristo até o advento da doutrina espírita, quantos caminhos a humanidade fez, quantos passos a humanidade deu para chegar, então, numa condição de, pelo menos, receber mais luz, para continuar esse processo. Então, é difícil, né? É à medida que nós vamos ouvindo, entendendo, conhecendo, aí é preciso que a gente comece a raciocinar sobre isso. Então, esse processo do salvar-se, ele não vem na medida em que a gente toma conhecimento de Jesus ou toma conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Não, não basta isso. É preciso um trabalho, a perseverança que foi falado no início, o aproveitar o dia de hoje e perseverar naquilo que se transformou o nosso conhecimento, para que a gente comece a pensar no que seja o salvar-se, no que seja essa salvação, né, tão esperada que nós temos, que a doutrina espírita nos fala, né, como bandeira, né?
fora da caridade não há salvação. E aí, Emmanuel, então, continua nos ajudando. Ele diz assim: as criaturas, ao toque do exemplo e da palavra que receberam de Jesus, acordavam para a verdadeira fraternidade. Nesse momento, estamos acordando para a fraternidade. E a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Aí vem, eu acho que o parágrafo mais importante, então, da mensagem de Emmanuel. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Então, aqui, eu acho que então ele explica o que é o salvar-se, né? Não é o favoritismo religioso, não importa sermos espíritas, ou sermos cristãos, ou sermos muçulmanos, ou sermos budistas, ou não sermos de religião nenhuma, nada disso faz com que nós alcancemos a salvação. Quando a doutrina espírita diz fora da caridade não há salvação, ela enuncia essa frase que o Emmanuel escreveu: converter-se ao trabalho incessante do bem. Isso é a salvação. Porque quando nós nos convertemos ao trabalho do bem, quando nós nos entregamos ao que seja a caridade, e aí bem entendido, caridade não é ação, caridade é o sentimento que envolve a ação. Caridade não é aprontar uma cesta e entregar para aquele que não tem alimento. Caridade não é pegar uma nota, uma moeda e colocar num depósito para que seja utilizado em benefícios. Caridade não é pegar o agasalho e oferecer o outro. Caridade é o sentimento que move a pessoa a fazer essa ação. Caridade é o sentimento que envolve a própria ação. Isso é a caridade, é o entendimento do que se está fazendo. Tem uma frase, né, que a gente diz às vezes no trabalho profissional mesmo, a gente ouve por aí dizendo assim: mais vale alguém de má vontade que sabe o que está fazendo do que um de boa vontade que não sabe o que faz. Parece uma frase boba, mas se nós prestarmos bem atenção, é melhor alguém que sabe o que está fazendo, porque aquele que tem boa vontade, mas não sabe o que faz, desperdiça energia. Desprende energia a erro, sem utilidade, sem o foco do qual falávamos no início. Né? Aproveita a oportunidade. Aproveitar a oportunidade é entender a oportunidade, é saber o seu próprio papel diante da oportunidade que está sendo oferecida. É saber do que pode ser feito diante daquela oportunidade. E mesmo que às vezes a gente esteja aí triste, endurecidos, às vezes alquebrados, mas sabendo a necessidade daquele momento pelo qual estamos passando, talvez ele seja de maior proveito do que quando enfrentamos a dificuldade e reclamamos, resmungamos, maldizemos, e nesse maldizer, nessa reclamação, nesse pensamento carregado de insatisfação, estamos ali nos dedicando a um trabalho que chamamos de caridade, sem entender que aquele trabalho está surgindo justamente para nos salvar daquele sofrimento pelo qual estamos passando. Porque é isso que acontece quando nós trabalhamos incessantemente no bem, de forma bem entendida do que estamos fazendo. Nós começamos a atrair para perto de nós aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que já compreendem o serviço que estão fazendo na humanidade, começam a se interessar por nós pelo nosso desejo de melhora, pelo nosso entendimento da necessidade do que estamos passando, vamos atraindo essas inteligências superiores que nos ajudam, que nos apoiam, que nos estimulam, que nos incentivam, e assim vamos nos libertando, vamos nos salvando dos nossos próprios sofrimentos, das nossas dores, das nossas insatisfações, que às vezes nos levam para pensamentos funestos que criam em torno de nós uma energia pesada e que afasta aqueles que podem nos ajudar. Então, trabalhando incessantemente no bem, independentemente de qual religião professamos, mas o trabalho incessante aqui, é importante a gente pensar nisso, porque a religião, ela muitas vezes sectariza.
Eu sou cristão, não converso com um muçulmano. Ou eu sou um budista, não acredito naquele que não crê em Deus. Então me afasto e me sectarizo. Mas quando Emmanuel nos diz que a salvação, o salvar-se, é o trabalho incessante no bem, é para todos, independentemente da religião. Qualquer um que trabalhe desejando o bem, qualquer um que trabalhe para fazer o bem, independente da religião, então ele torna a salvação pronta a todos, a qualquer um, seja qual for o caminho religioso que escolhe. E aí, Emmanuel termina então a mensagem dizendo: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Então ele diz que Cristo não salvou ninguém pegando pela mão e levando. Cristo salvou no momento em que ele faz com que a própria pessoa se erga, ela própria, da treva para a luz. E aí a gente lembra de uma palestra que ouvimos, em que o palestrante chamava atenção para a libertação de Lázaro, quando Jesus chega e ele diz para que alguém afastasse a pedra que fechava o túmulo do Lázaro. Então, era uma tarefa que qualquer um poderia fazer. Então, Jesus pede a qualquer um que estivesse ali, e aí o saber aproveitar a oportunidade, que alguém afastasse a pedra. Uma vez afastada a pedra, Jesus não foi lá e pegou Lázaro pela mão. Não, ele simplesmente diz: levanta-te, e anda. Mostrando que ele estimulou a vontade no outro para que se levantasse e andasse, mas ele não carregou por si, pelas suas mãos. Então, esses exemplos vêm mostrar para nós que Jesus mostra o caminho para que a gente saia da luz, saia da treva em direção à luz. Nós é quem temos que fazer esse caminho, pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, pelas próprias pernas, pelos próprios pés. E aí o último parágrafo: salvar, portanto, diz Emmanuel, é levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar a si mesmo é educar a si mesmo para então educar aos outros. Jesus não levou ninguém no colo pelas mãos. Jesus mostrou o caminho, ele alertou, ele lançou luz, ele orientou e, mais do que isso, ele exemplificou a tudo que ele falou. Ele fez o exemplo, ele mostrou o caminho. Cabe a cada um de nós que, então, façamos como Lázaro, nos levantemos pelo próprio esforço, pela própria perna, pelo próprio exercício de si mesmo. E é importante que a gente se lembre que o universo é a nossa reflexão. Nós somos um universo em ação, em nós mesmos. E aquilo que nós fazemos em nós, nós fazemos ao universo. Então, nós buscamos a salvação do planeta, nós buscamos a salvação da humanidade, mas isso começa em nós, em salvar-nos nós a nós mesmos. Isso começa no trabalho que fazemos em nós, e aí então se reflete para o universo inteiro. Uma ação pequenininha hoje, uma ação pequenininha amanhã, outra ação pequenininha depois de amanhã, e isso vai tomando proporções ao nosso redor, atraindo energias positivas que nos ajudam. Energias positivas, aí eu estou falando de espíritos desencarnados em patamares superiores que possam nos ajudar, e isso vai tomando proporção e irradiando a partir de nós. Na medida em que cada um faz esse exercício, de pequenininho em pequenininho, faz com que a coletividade se modifique. E a coletividade se modificando, então, é que eleva por si a humanidade. Estaria aí, então, o caminho da salvação. Que salvação? A salvação de si mesmo, a salvação das suas próprias imperfeições, que nos leva ao sofrimento. É a nossa ignorância, as nossas imperfeições que nos fazem sofrer. Então, precisamos nos salvar de nós mesmos, da nossa ignorância, da nossa escuridão, dos nossos vícios morais, dos nossos vícios que nos mantêm em paixões pesadas, em sentimentos, em vibrações pesadas. O Evangelho está cheio de frases, de orientações, e por isso precisamos ler todos os dias, observar com atenção todos os dias, mas isso é tomar conhecimento. A partir do momento em que tomamos conhecimento,
Raciocinemos, é a fé raciocinada da qual Kardec nos falava. A partir do raciocínio, então, vamos aceitando de pouquinho em pouquinho e aí incorporando nas nossas ações tudo aquilo que sabemos. Aí o caminho entendemos que seja da salvação. Essa é a nossa proposta para a noite de hoje, refletir sobre isso, sempre ajudados por Emmanuel, ajudados por Paulo, e tenhamos a certeza que o plano espiritual trabalha conosco. Tenhamos a certeza que todos os benfeitores, emissários de Jesus, convivem conosco como se fossem o próprio Jesus, nos ensinando, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, mas termina aí o que eles podem fazer. Daí em diante, a cada um, segundo as suas obras. Muito obrigada por pensarem comigo, refletirem comigo, e graças a Deus por estarmos aqui juntos, trabalhando na nossa evolução. Que sejamos vitoriosos nisso, que não demore muito esse planeta a ser um planeta de regeneração. Muito obrigada a todos. Entrego a palavra, não sei quem segue daí. Não sei se é Márcia, Dona Clélia. Graças a Deus. Meu microfone está ruim, a minha conexão está ruim, mas vamos ver se dá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Eu sim. Não estão me ouvindo? Eu sim. Eu estou Estão ouvindo. Ouvindo. Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Agora estão. Tá bom, então. Então, minha gente, olha só. Né? Hoje está um dia típico, né? Porque a minha conexão não está boa, mas está dando para o gasto, né? Vamos lá, vamos em frente. Então, a Clélia nos trouxe um trabalho assim tão bom, não é? Uma coisa simples que ela trouxe, mas uma coisa que dá para a gente entender e para raciocinar em cima disso. Nós nos arvoramos muitas vezes em salvar os outros, não é? Ah, porque vai fazer. Mas se nós não temos a capacidade ainda de nos salvarmos a nós próprios, não é? Vamos refletir, minha gente. É como a gente sempre fala, nossa doutrina na parte filosófica é reflexão. E nós precisamos disso. Parar, pensar, ler, procurar entender. Não é ler normalmente assim, não é? Mas ler, ir buscando ali naquela leitura, como a nossa irmã Clélia fez hoje, um trabalho simples, não é? Mas um trabalho importantíssimo, que nos chamou a atenção para isso. Para nós, antes de mais nada, precisamos salvar a nós próprios, não é? Nada de que nós acharmos que nós somos já, nós já somos, né? Nós podemos fazer, podemos acontecer, vamos ajudar, vamos salvar o fulano. Não, nós vamos dar os meios, não é? E a nossa doutrina, ela faz isso. A nossa doutrina, ela nos dá os meios, ela nos faz refletir, ela nos dá a oportunidade dessa salvação, de nós todos podermos utilizá-la para isso, não é? E não ficarmos esperando que as coisas caiam do céu. Não caem, não. Nós precisamos ir buscá-las, não é? Trabalhar. Então, meus irmãos, chegou o momento agora da irradiação. Vamos ficar bem tranquilos, bem assim, concentrados, num momento de doação, realmente, não é? Estamos assim voltados para ajudar o nosso próximo, oferecendo aquilo que nós temos nesse momento. O que nós temos para oferecer ao nosso irmão? Nós não podemos estar junto a ele. Muitas vezes uma palavra só já daria para consolá-lo, se estivéssemos juntos. Uma mão que a gente dê, não é?
até o silêncio. Quantas vezes o silêncio é tão importante, a gente ficar perto de uma pessoa em silêncio, respeitando a outra pessoa. Então, nesse momento, nós vamos fazer esse silêncio tão importante, para que nós possamos ficar assim entregues e nos conectarmos com o alto, com Deus, com Jesus, com Francisco de Paula, com todos os mentores da nossa casa que estão ativos, nos ajudando a cada momento. Então, nesse instante, Senhor Jesus, nós pedimos pela humanidade, pedimos pelo aquele irmãozinho nosso que sofre, que não tem condições ainda de sozinho se ajudar, precisa ainda da ajuda de uma outra pessoa. Então, que nós possamos levar esse carinho, esse amor, essa oportunidade a cada um deles de, neste momento, sentir a presença de Jesus ao seu lado, sentir a mão amiga tentando ajudá-lo. Então, onde houver, Senhor Jesus, a necessidade, aquele irmãozinho nosso que precisa de ajuda, que precisa da tua proteção, Senhor, que ela se faça onde quer que o nosso irmãozinho esteja, nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, em clínicas para dependentes químicos e para todos os hospitais, não apenas daqui, mas em todos os lugares, que possa ser levado esse amor, essa caridade, essa saúde, não só a saúde física, a saúde do corpo, mas a saúde espiritual, mantendo acesa em cada um dos nossos irmãos a chama da fé. Então, Senhor Jesus, obrigada, muito obrigada por nos amares tanto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Então, agora, nesse instante, depois da irradiação, depois de nós até vermos, meus irmãos, esse trabalho, ficamos às vezes meio parados no que estávamos falando, porque nós estávamos até, vamos falar uma palavra, participando, talvez seria esse o termo, porque de tão assim imbuídos, né, que nós estávamos dessa irradiação, desse sentimento de doação de todos nós aqui. Então, eu vou pedir agora, nesse momento, é o nosso irmão, é a Rosa que vai fazer a prece de encerramento, não é? Eu tinha falado inicialmente, parece, com a Dilson, que a Rosa ainda não tinha chegado. Mas é a Rosa, pois é, eu escrevi aqui. Até falei em 2 rosas hoje, não é? Então, Rosa, minha filha, faz a prece para nós de encerramento e de agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, Senhor, Pai de misericórdia, neste momento, Senhor, com os nossos corações e pensamentos em uníssono,
nós vos agradecemos por tudo aquilo que nos foi ofertado na noite de hoje. Nós vos agradecemos pelo aprendizado que foi muito grande. Nós vos agradecemos, Senhor, porque já temos um pouquinho que seja dessa fé raciocinada que nos permite entender um pouco dessas lições. E nós vos rogamos, Mestre Jesus, vós que sois o governador deste planeta, nós vos rogamos por toda essa humanidade que passa por momentos tão difíceis desta transição planetária. Jesus, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, médico das nossas almas, olhai, Jesus, por todos os enfermos, ajudai-os a todos. Impondes vossas mãos sobre todos aqueles que sofrem, aqueles que nestas noites chuvosas estão dormindo debaixo das marquises, nas calçadas frias. Aquecei-o, Jesus, em corpo e em espírito. Nós vos rogamos por todos os irmãos que moram em lugares sem as menores condições, mas que lá estão, Senhor. Nós vos rogamos por toda esta humanidade e rogamos o vosso perdão para todo este povo, toda essa humanidade, que o vosso perdão, a vossa misericórdia, nos cubra a todos. E pedimos, Senhor, que o doutor Bezerra de Menezes, junto com a sua falange médica, possam estar medicando, balsamizando, curando todos aqueles que necessitam. E que nós possamos ter aprendido a lição de como podemos nos salvar através do nosso esforço, do nosso trabalho, da caridade, do amor ao nosso semelhante. Jesus, envolvei-nos a todos no vosso manto de bênçãos, Deus. de paz e de luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, meus irmãos. Então, nossa reunião está terminada, mas nós vamos pedir um minutinho da atenção de todos para a leitura do boletim da casa. Márcia, você vai ler? Boa noite. Eu vou ler O boletim da casa. Isso. Eu vou ler sobre a campanha de Natal. Então, para este ano, a nossa meta é atender a 380 crianças, 400 crianças. Não poderíamos atender as 1.000, como gostaríamos, mas são as crianças que nós assistimos na escolinha, são as crianças do Harmonicanto, que é um grupo de coralistas mirins, e estão precisando muito da nossa ajuda, e eles pediram que ajudássemos. Então, colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação, a gente está divulgando, né, no cartaz, e enviando o comprovante para o WhatsApp, que está lá no número, o número está lá no cartaz. Para o Lar de Francisco, nós estamos precisando de médico, de qualquer especialidade. Nós estamos aceitando também a doação de fraldas, que o estoque está muito baixo, tamanho G, EG e XG da Big Frau, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, luvas de látex M e G.
As entregas podem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. A gente tem uma campanha também permanente para doação de hortifruti lá para os nossos idosos. Quem quiser colaborar com essa campanha, deposita na conta da congregação e manda o telefone do WhatsApp, que o número é 997866525. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Então, ela diz boa noite, né? Eu estou escutando muito mal, mas então nós só temos a agradecer a presença de todos aqui conosco, né? Voltem sempre, toda sexta-feira, nesse horário, né? Nós estamos aqui. E então, uma boa semana para todos, que Jesus, né, acompanhe a todos as suas camas, porque eu tenho por hábito dizer assim, que Jesus acompanha todos aos seus lares, mas aí eu acabo começando a falar e lembro que todo mundo acho que está nos seus lares, né? Mas então, aí eu agora abro as camas, né? Porque já vão direto a dormir. Mas, enfim, é isso que nós queremos. É muita alegria no nosso coração, muita amizade, muita, assim, confraternização, não é? E nós aguardamos vocês na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos.